Oi, gente! Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em um estúdio aqui improvisado, mas é aqui que nós vamos apresentar para você mais uma história. Dessa vez eu vou trazer para você a história de Bartimeu, um grande exemplo de fé, o qual deve ser seguido. Bartimeu. Mas antes de falar de Bartimeu, eu vou falar de um outro cego, que é o José. Não é o José de Arimateia ou o José do Egito, não. É um José que viveu na época do Império, Dom Pedro II, né? E você vai entender o que esse José ele traz para acrescentar na história que hoje nós vamos mostrar para você, que é a história de Bartimeu. Tá bom? Antes, eu peço que você que está chegando agora, você que está conhecendo agora o canal, e se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você puder, deixe o seu like. Deixe o seu like, porque isso vai nos ajudar muito. Vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar o canal a trazer mais... como é que eu posso dizer? O canal vai se desenvolver, enfim, o canal ele precisa crescer. E quando você se inscreve, quando você deixa um like, quando você faz os seus comentários, quando você participa desse conteúdo de alguma forma, ou então você pode, como é que se fala? Você pode compartilhar nas suas redes sociais, enfim, mas deixando like e se inscrevendo no canal é muito importante pra gente. Eu te peço, nos ajude nesse sentido, tá bom? Vamos então falar do José? Vamos falar do José. Quem foi este José do qual eu me refiro? O Instituto Benjamin Constant é um órgão singular dotado de autonomia administrativa limitada, ligada diretamente ao gabinete do Ministro de Estado da Educação, centro de referência nacional na área da deficiência visual. Mas não podemos falar do Instituto Benjamin Constant sem contar a história de José. Quem foi José? José Álvares de Azevedo, em 1850, decidiu iniciar uma verdadeira cruzada no Brasil em prol das pessoas que, fadadas à exclusão social pelo fato de não enxergarem. Cego de nascença, inteligente e filho de uma família abastada do Rio de Janeiro. O menino José foi enviado à França aos 10 anos de idade para estudar na única instituição especializada no ensino de cegos do mundo, o Real Instituto dos Meninos Cegos de Paris. Lá, ele teve contato com uma tecnologia que viria a revolucionar não só a vida dele, como a dos cegos de todo o planeta. O sistema Braille de leitura, criado pelo educador francês Louis Braille em 1825. Aos 16 anos, José voltou ao Brasil determinado a difundir o Braille e a lutar pela criação de uma escola nos mesmos moldes daquela em que ele havia estudado na França. Começou a dar palestras nas casas de família e nos salões da corte. Vale lembrar que a época do José era a época de Dom Pedro II. Escreveu, publicou artigos nos principais jornais da época sobre a importância de os cegos terem o seu próprio código de leitura e foi mais além. Tomou para si a tarefa de ensinar outros cegos a ler e escrever, tornando-se não só o pioneiro na introdução do sistema Braille no Brasil, como também o primeiro cego a exercer a função de professor no país. Que bom, que bacana, né? Como vocês acabaram de ver aí, José Álvares
José Álvares. Deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu esqueço o nome dele. José Álvares de Azevedo. José Álvares de Azevedo, ele viveu na época do Império, né? Na época do Dom Pedro II. E aí você pode perguntar assim, mas pastor, por que o nome do instituto é Benjamin Constant? Porque o Benjamin Constant, ele foi um militar, ele foi um professor. Nesta época ele tinha muita relevância. Não tem nada a ver com a questão de instituto que busca tratamento e melhorar a vida das pessoas com deficiência visual. Mas ele é uma pessoa que faz parte da nossa história em homenagem a esta figura, a este vulto que teve bastante relevância na época do Império. O nome do instituto ficou sendo esse, Benjamin Constant. Mas eu acharia que deveria ser José Álvares de Azevedo. Teria mais a ver. Mas existem muitas escolas com o nome de José Álvares de Azevedo. Muitas escolas, que são escolas, inclusive, que são ligadas ao Instituto Benjamin Constant e são escolas que são voltadas para as pessoas com deficiência visual. Bom, mas o que isso tem a ver com a história de Bartimeu? Tem a ver no que diz respeito à época. São duas épocas completamente diferentes, aonde a questão social muito diferente uma da outra. Por exemplo, na época de Bartimeu não tinha outra alternativa. Se ele quisesse ter uma certa independência, ou se ele não quisesse ser um peso para a família, ele não tinha outra escolha senão ir para as estradas para poder mendigar, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? De José Álvares de Azevedo para cá, isso mudou, isso teve uma mudança, porque as pessoas com deficiência visual, né, elas passaram a poder, como é que eu posso dizer, a ter uma participação na sociedade de uma forma bastante relevante, né? Hoje você encontra advogados cegos, psicólogos, você encontra... eu fiz uma pesquisa na internet, são mais muitas profissões que hoje são executadas por pessoas com deficiência visual, pessoas completamente cegas, pessoas que nasceram cegas, pessoas que ficaram cegas e pessoas que têm uma deficiência visual, enxerga muito pouco, quase nada, mas são pessoas que podem trabalhar, pessoas que têm profissões, pessoas que têm graduações. Você percebe? Então, na época de Bartimeu, não. Na época de Bartimeu não podia fazer nada. Ele era considerado um peso para a família. Naquela época, era muito difícil ser cego. Naquela época, era muito difícil. Só para que você possa ter uma ideia, ser cego era como se fosse uma maldição, né? Quando a pessoa nascia cega, logo a sociedade começava a olhar para os pais daquela pessoa para saber quem foi que praticou algum erro, algum pecado para trazer aquela maldição. Era maldição, era visto como maldição, né? E as pessoas muitas vezes era tratada pela sociedade como uma maldição mesmo. Era menosprezada, era discriminada, era deixada para trás, era jogada de lado, era vista como uma maldição. E você sabe, naquela época onde as pessoas eram muito religiosas, as pessoas elas tinham receios de ficar próximo de algo que parecesse maldição. Mas nós vamos ler aqui o texto
nós vamos encontrar a história de Bartimeu contada em 3 evangelhos. No evangelho de Mateus, e você pode observar isso no evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. Nós vamos encontrar também no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo, no cego de Jericó, a partir do versículo 46, e aí você tem o 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52, tá? E também deixe-me ver, em Lucas, que está no capítulo 18, a partir do versículo 35. E a história de Bartimeu, no caso aqui no livro de Lucas, ela está descrita em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. E nós vamos ler os 8 versículos todo e depois nós vamos contextualizar. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Muito bem. Versículo 35, o título é O Cego de Jericó. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Guarda essa palavra. Ele estava mendigando, né? E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, nós vamos refletir, e aí vamos contextualizar a história de Bartimeu, ponto a ponto, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender. Vamos lá. Desta vez nós vamos no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos lá? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão seguia uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Pronto, vamos entender aqui. Aqui a gente percebe o que Bartimeu fazia. E aqui a gente percebe como era a vida de Bartimeu. A vida de Bartimeu era uma vida de miséria. Aqui não tem sombra disso. Era uma vida miserável, é uma vida de miséria, uma vida... Ele mendigava. Para comer ele tinha que pedir, ele tinha que se humilhar para pedir que alguém tivesse compaixão dele, tivesse misericórdia dele e o ajudasse com algumas migalhas. Era uma vida miserável, era uma vida completamente derrotada, fracassada, destruída. Era uma vida lamentável. Tá? E aí vamos lá. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui
a gente percebe uma coisa interessante. Quando ele não enxergava, ele era um cego de nascença, né? Mas ele tinha muito aguçada os outros sentidos, a audição, o tato, né? E ele era aquela pessoa que todos os dias era colocada à beira do caminho, porque era ali onde as pessoas transitavam, onde as pessoas passavam. E ali ele tinha uma chance melhor de conseguir alguma coisa. E era onde tinha o maior fluxo de pessoas. Só que naquele momento o fluxo aumentou, não era normal. Uma multidão vinha seguindo o Senhor Jesus. E ele percebeu isso. Logo, ele quis saber o que era que estava acontecendo. Como ele não podia enxergar, foi o que ele fez? Ele perguntou para as pessoas: o que está acontecendo? Alguma coisa está diferente. O que está acontecendo? E as pessoas que estavam próximas dele, né, falaram: olha, Jesus, o Nazareno está passando. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando falaram para ele, Jesus o Nazareno, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar quem era Jesus. E a fama do Senhor Jesus, de acordo com as Escrituras Sagradas, ele percorria por toda a Galileia. A fama de Jesus percorria por todas as partes. Então, todos os lugares tinham conhecimento que havia um homem que fazia maravilhas, que operava milagres extraordinários. Coisas que não se via, humanamente falando, era impossível. E estava acontecendo milagres de paralíticos andarem, enfim, dos leprosos, que era uma coisa assim terrível daquela época, serem curados. E Bartimeu tinha ouvido falar aquilo. Então, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, surgiu no coração de Bartimeu uma esperança. A esperança de uma nova vida. Porque a atitude dele demonstra claramente que ele não aceitava aquela vida miserável, que ele não aceitava aquela vida destruída, aquela vida de humilhação. Ele desejava uma transformação de vida, uma vida nova. E não havia em nenhum outro lugar possibilidade dele encontrar essa vida nova. Ele estava condenado a viver mendigando, ele estava condenado a viver uma vida de humilhação, ou então ele morresse logo. Mas ele queria uma nova vida, ele queria uma vida transformada. E quando ele ouviu falar que Jesus que curou, Jesus que libertou, Jesus que fez maravilhas, Jesus que andou sobre as águas, ele pensou consigo: não, a minha vida vai mudar agora. Mas para a vida dele mudar, ele precisava se encontrar com Jesus. Foi por isso que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E como ele era uma pessoa considerada escória, né, da sociedade, lixo da sociedade, o desprezo da sociedade, como uma maldição, esse cego aí, isso é fruto de uma maldição. Era assim que ele era visto. Então as pessoas de longe gritavam: cala a boca, cego, como se isso fosse uma coisa terrível, e naquela época era: cala a boca, cego, cala a boca, seu imprestável, cala a boca, seu qualquer coisa. Era como se estivesse dizendo isso. Tá vendo que ele não vai te ouvir? Tá vendo que ele não liga para você? Tá vendo que ele não se importa com você? Você é uma maldição. Quando as pessoas falavam, se dirigiam com esse pensando desse jeito. Era assim que a sociedade pensava naquela época. Mas Bartimeu, ele não se calou. Ele não se deixou vencer aquelas palavras de humilhação. Ele gritou mais ainda. Ele não desistiu. Ele persistiu. E gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu posso até imaginar. Imagina comigo. Ele gritou a primeira vez, aí as pessoas falaram para ele: você é um nada, você é um Zé Ninguém. Fica quieto, cala a boca aí. Aí ele gritou mais alto ainda:
Eu imagino que naquela época tinha aquelas pessoas que não gostavam de Jesus, né? Porque a gente não agrada todo mundo, e Jesus não agradou todo mundo, principalmente aqueles que eram privilegiados. A política privilegiava eles, né? Eles eram privilegiados pelo governo de Roma, pelo rei, eram os religiosos. Eu imagino assim, poxa, ele não é Jesus? É assim que ele é o Messias? É assim que ele é o Cristo? Olha lá, o homem lá pedindo pelo amor de Deus, se humilhando, e ele nem liga. Eu posso imaginar quantas pessoas devem ter falado isso naquela época. Mas meus irmãos e minhas irmãs, foi exatamente isso que Jesus fez. Eu acredito que Jesus ouviu o primeiro clamor daquele homem. Mas Jesus, ele continuou. Ele não parou, como se não tivesse ligado. E o cego Bartimeu, ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus continuou, até que ele gritou a terceira vez: Jesus! Gritou, talvez ele reuniu toda a força que ele tinha naquele momento, o fôlego, e foi lá e gritou a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lá na frente, o Senhor Jesus parou. Lá na frente, o Senhor Jesus parou e disse assim: fala para ele vir. Fala para ele vir. Nessa hora, eu também posso imaginar quantas pessoas falaram assim: poxa, é assim que ele é Jesus, é assim que ele é Cristo. Como é que pode? Tá vindo lá o coitadinho, o cego, ele não podia ir até o cego? Ele não podia ir até o coitadinho lá, né, dar atenção a ele? Não, ele ficou lá na frente, chamou para ele vir. Eu imagino quantas pessoas devem ter falado isso. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, coitadas, existem até hoje. E precisamos orar muito por elas. Pois bem, Jesus ficou lá esperando Bartimeu. Mas Jesus fez isso com um propósito. Bartimeu chamou a primeira vez, Jesus continuou. Chamou a segunda vez, Jesus continuou andando e a multidão atrás dele. E gritou a terceira vez. Quando ele falou a terceira vez, Jesus lá na frente, já estava bastante adiantado, parou e disse: manda ele vir. Aí você me pergunta: mas por que Jesus fez isso, pastor? Porque o Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele nunca abençoou ninguém senão através da fé da própria pessoa. E era exatamente essa lição que Jesus estava querendo dar a você, a mim, através daquele evento, daquela situação. E mostrar para aquele homem também. Jesus, ele não se comoveu porque Jesus era sentimentalista. A compaixão do Senhor Jesus em relação àquele homem era por causa da sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor Jesus, que dura para sempre e que se renova a cada manhã, ela não era somente para aquele homem que tinha um problema físico, um problema que fazia com que a vida dele fosse uma vida de miséria, uma vida de humilhação. Mas a misericórdia do Senhor Jesus, que o leva a ter compaixão, é sobre todas as pessoas que estão perdidas neste mundo. Então, Jesus não ficou com pena de Bartimeu. Jesus não teve compaixão de Bartimeu. Jesus tem compaixão de todas as pessoas, cegas ou não, com a vida destruída ou não. A compaixão do Senhor Jesus, ela existe
em favor de todas as pessoas que precisam de uma cura, mas não uma cura física, de uma deficiência física, de uma cegueira, de uma surdez, de uma paralisia, mas a cura da alma, que este sim é o maior problema que uma pessoa pode ter. Então Jesus, ele falou, fala para ele vir. Se aquele cego fosse orgulhoso, sei lá, se ele não quisesse mesmo uma mudança de vida, ele ia xingar Jesus, ele ia menosprezar. Ah, não vou não, ele está vendo que eu sou cego, ele podia vir aqui. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Bartimeu, no momento em que ele ouviu isso, porque Jesus estava tão distante que as pessoas falavam, ele ouviu através de outras pessoas que disse para ele, olha, ele te chama, ele mandou que você fosse lá. E nessa hora, Bartimeu, ele lançou fora a sua capa. A capa de Bartimeu representava a vida miserável que ele tinha, e ele não queria mais aquela vida, então ele lançou fora aquela capa. Como quem diz, eu não quero mais essa vida, eu não aceito mais essa vida. Eu quero uma vida nova. E ele foi ao encontro, mesmo cego, sem saber onde estava. Ele foi lá procurando, tateando, e talvez algum empurrava ele para um lado, empurrava ele do outro, para que colocasse ele na direção do Senhor Jesus, até que ele chegou próximo do Senhor Jesus. E quando ele chegou perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Olha só. Primeiro, Jesus ele anda e não dá a mínima atenção ao clamor daquele cego. Depois o Senhor Jesus para e diz, fala para ele vir. E quando ele chega perto do Senhor Jesus, olha só todo o sacrifício que ele levou para chegar até o Senhor Jesus, lançar fora a capa, levantar, sendo empurrado para um lado, sendo empurrado do outro, até chegar ao Senhor Jesus, cego, todo mundo vendo que ele era cego, Jesus faz a pergunta, o que você quer que eu te faça? Eu posso imaginar, pensa comigo, quantas pessoas devem ter dito assim, ele não está vendo que o homem é cego? Olha aí, ele não curou paralítico, ele não curou leprosos, não expulsou demônios, não andou sobre as águas, está vendo que o homem é cego? E ainda pergunta o que ele quer que faça. Se ele fosse Jesus, se ele fosse Deus, ele saberia. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim que as pessoas que não entendem a fé podem pensar. Mas o Senhor Jesus, ele perguntou aquilo para aquele homem. A gente não tem tratamento acústico aqui, passou o avião e a gente está perto do aeroporto. Mas isso é bom demais. Muito bem. Ele não sabia, claro que Jesus sabia que aquele homem era cego. Mas aquele homem precisava usar uma fé. Aquele homem precisava usar a fé. Se ele quisesse uma vida nova, ele precisava agir com a fé. Mas não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural. Uma fé que ultrapassa a normalidade. Ela não está dentro da normalidade, ela está fora. É algo poderoso. E ele levantar, jogar a capa longe, caminhar até na direção do Senhor Jesus, até chegar ao Senhor Jesus e ouvir essa pergunta, tudo isso foi uma movimentação da fé. Uma movimentação da fé. Aquele homem estava agindo pela fé porque ele tinha certeza de que o milagre ia acontecer. Ele já tinha ouvido falar e pensado, talvez, poxa, se eu tivesse um encontro com esse homem, a minha vida mudava. E aquele momento era a oportunidade. Então ele não podia deixar passar. Ele não podia permitir que passasse. Então ele levantou, lançou a capa fora, foi na direção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então perguntou para ele, o que você quer que eu faça?
E ele falou: Senhor, que eu veja. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar, não, que ele já era cego de nascença. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar. E Jesus então falou para ele: então veja, a tua fé te salvou. Olha Jesus mais uma vez falando: a tua fé te salvou. É essa fé que o Senhor Jesus ele espera na gente. Não é uma fé religiosa, em uma pessoa, em um elemento. Não, mas em Cristo. Jesus, aquele homem, ele teve a sua vida transformada porque ele foi movido pela fé. Na prática, ele praticou a fé. Ele tirou a fé do estacionamento, da inércia, e colocou a fé em movimento. Esse Jesus, o qual me refiro, que curou Bartimeu, que transformou a vida de Bartimeu, que transformou a vida da mulher hemorrágica, e você vai encontrar aqui no playlist, né, a história da mulher hemorrágica, muito interessante também, né? Ele manifestou uma fé que transformou a sua vida. E esse poder, ele pode ser lançado sobre você, se você também, da mesma forma como Bartimeu, colocar em prática a fé que você tem. Você já tem essa fé. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, e está dependendo da oração de alguém para melhorar a sua situação. Meu irmão, você só precisa clamar a Deus. Você só precisa fazer o que Bartimeu fez. Você só precisa mover a sua fé na direção de Cristo. Mover a sua fé sem duvidar. Sustentar até o último instante da sua vida. E você vai ver um milagre tão glorioso quanto o que aconteceu com Bartimeu acontecer na sua vida também. Porque o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia de você, assim como Ele tem misericórdia de mim. Assim como Ele teve misericórdia, compaixão daquele cego. Mas pastor, aquele homem era cego, eu não sou cego. Mas não importa qual é o seu problema. Não importa o que tem trazido angústia para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele tem compaixão de você, de mim, de todos nós, na mesma medida, do mesmo tanto que Ele teve com aquele cego. E Ele tem com todas as pessoas. A única coisa que Ele espera é que você, movido pela fé, chame a atenção dele como Bartimeu ele fez. Se assim você fizer, assim como aconteceu com Bartimeu, vai acontecer com você também. Tá vendo? Que grande exemplo de fé. Esse exemplo não é para ficar na história, não. É para ser seguido. É para mostrar para a gente que se a gente fizer, se a gente agir como Bartimeu agiu, Jesus também vai operar poderosamente, maravilhosamente em nossas vidas. Gostou da história de Bartimeu? Então, que Deus abençoe você e até a próxima história e exemplo de fé. Fique com Deus, em nome de Jesus. Como eu digo sempre, fique em paz.